Fala galera, aqui é o Henrique e hoje eu quero falar sobre um dos fundamentos da nossa fé e talvez esse seja, pelo menos para mim, um dos mais importantes assim que eu considero, que é o fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos. E eu considero esse um dos mais importantes porque ele envolve vários outros fundamentos, né, várias outras coisas junto com ele, que é como se fosse, como a gente diz, uma bola de neve, né? Que uma coisa vai levando a outra, vai trazendo, vai crescendo. E eu considero assim a ressurreição do Senhor como se fosse isso, porque se assim eu penso assim, por exemplo, para uma pessoa ter ressuscitado, ela tem que ter morrido uma vez. Ela já tem que ter morrido. E se ele morreu, ele também teve que nascer. Então só aí nós já temos três coisas, que é o nascimento, ou seja, o Senhor Jesus se tornou carne e veio habitar entre nós como um homem. Ele viveu como um homem, ele morreu como homem e ele ressuscitou. E tudo isso, sim, claro, né, como homem, mas também como Deus, né, que ele é. E eu gostaria agora de ler o que está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 12 ao 14 e do 16 ao 19, que diz assim: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo estava alertando algumas pessoas daquela região que algumas delas estavam falando que não havia ressurreição dos mortos. E Paulo estava alertando sim que existia. Essas pessoas não estavam crendo nisso. E ele mostra a importância da ressurreição aqui. Porque se não crermos que o Senhor ressuscitou e também irá ressuscitar aqueles que estiverem mortos na sua vinda, então toda a nossa fé e todo o nosso trabalho que fazemos para o Senhor é em vão, como Paulo mesmo diz nesse texto aqui. Porque se não houver ressurreição, então só tem a morte. A pessoa morre, enfim, acabou a história. E, enfim, não tem uma vida depois, não temos uma outra recompensa. Então há sim ressurreição. Como Paulo diz, se for só isso, nós somos os mais miseráveis que existem, justamente porque a nossa esperança é poder ter a nossa recompensa na glória do Senhor, que é estar com o Senhor, habitar com o Senhor eternamente e poder desfrutar das coisas do seu reino. Justamente porque a nossa esperança nós temos a nossa esperança no Senhor, que é poder ter essa recompensa, né? Como falei, nós nos privamos dos prazeres que o mundo tem para nos oferecer, para podermos desfrutar dos prazeres que o Senhor tem para nos oferecer, que no tempo que Ele virá, né? No tempo que está por vir. Mas se não tivermos essa recompensa, que é estar na glória do Senhor, a recompensa que o Senhor tem para nos dar, se não tivermos ela e não pudermos usufruir das coisas do seu reino, nós somos sim os piores de todos. É como aquela pessoa que ela quer ser cristã, uma pessoa que quer ser cristã, mas que ainda quer aproveitar das coisas do mundo. Mas na verdade essa pessoa tem que tomar uma decisão logo, porque um cristão quando peca ainda tem o Espírito Santo ali para convencer ela do pecado. Então
nem ter o prazer no pecado essa pessoa, o cristão consegue, porque o Espírito Santo está ali convencendo ela do pecado, convencendo que aquilo é errado. Porque depois que um cristão peca, vem aquele sentimento terrível, né, que o Espírito Santo nos traz. Assim como foi com Adão e Eva, né? Depois que eles pecaram, abriram os olhos deles. Eles puderam ver que não foi bom ali, não foi bom aquilo que eles fizeram. Aí essa pessoa se sente realmente a pior do mundo. Então temos que ter consciência de que a nossa ressurreição, para aqueles que vão morrer no Senhor, né? E o arrebatamento para aqueles que estiverem vivos quando o Senhor voltar, tem que ser um fundamento bem firme para nós. E eu aconselho até vocês de lerem depois esse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, todo, né? Porque fala muito sobre isso. É um capítulo, como todos, né? Mas é um capítulo importante sobre esse assunto. Por isso não devemos ter medo da morte. Quem tem medo da morte é quem não crê. Porque, na verdade, a morte em Cristo é vida. Como Paulo mesmo diz em outras passagens, morrer para mim é lucro. Porque, na verdade, estaremos sendo libertados desse mundo e ganhando a nossa tão sonhada, tão almejada recompensa, que é estar com o Senhor. E para terminar, eu gostaria de ler o que Paulo disse em Romanos, nos mostrando também a importância de crermos na ressurreição de Jesus. E está lá em Romanos, capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 10, que diz assim: Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, nós vemos aqui que Paulo está falando que nós temos que confessar o Senhor Jesus e no nosso coração crer que o Senhor Deus ressuscitou o Senhor Jesus também. Porque isso é que vai nos trazer, assim, como Paulo mesmo fala no versículo 10 aqui, visto que com o coração se crê para a justiça. Então, para a nossa justiça, nós temos que crer na ressurreição do Senhor Jesus e crer também que o mesmo Deus, que é o nosso Pai, Pai de Jesus, o mesmo Deus que ressuscitou o Senhor Jesus, também irá nos ressuscitar naquele dia ou nos arrebatar, né? Quem estiver vivo. Então que venhamos sempre estar bem fundamentados, crendo e confessando o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar agora. Senhor, queremos agora, Pai, te clamar que o Senhor venha estar conosco e venha, Senhor, estar fortalecendo-nos na tua fé, Senhor. Venha, Senhor, estar nos guiando, que a tua palavra seja sempre um chão, Pai, para nós pisarmos, que a tua palavra seja o nosso caminho, que o Senhor seja o nosso caminho, Pai. Como o Senhor mesmo disse, Senhor Jesus, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor. Que possamos nos fundamentar em tudo aquilo que o Senhor diz, assim como o Senhor fala em tua palavra, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Que possamos, Senhor, nos alimentar da tua palavra, que possamos estar bem fundamentados no Senhor, que venhamos crer, Senhor, que assim como o Senhor Jesus foi ressuscitado, nós também seremos, nós também ganharemos a nossa vida eterna, a nossa vida com o Senhor ao seu lado, para podermos desfrutar do seu amor eternamente, Senhor, desfrutar da vida eterna, de tempos sem fim com o Senhor, Pai. Podemos desfrutar aquilo que o Senhor diz na tua palavra, que homem nenhum viu, nem podemos imaginar o que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. E que o melhor do Senhor ainda está para vir. E nós cremos isso, Pai,
porque o Senhor nos prometeu e o Senhor é fiel para cumprir, Senhor. Porque o Senhor não é homem para mentir, Pai. Não permita que venhamos fraquejar, mas que venhamos estar sempre firmes no Senhor, agradando ao Senhor e glorificando ao Senhor, Pai. Nos ajude, Senhor, nos fortaleça, nos guie e esteja sempre conosco. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free.